Pronto. Iniciando aqui a gravação. Tá todo mundo conseguindo? Todo mundo consegue ver a tela? Sim, né? A tela? Todo mundo consegue ver a tela aí? Bom, então vamos lá. A gente estava falando ontem da 5419, né? Que é uma norma que fala sobre, né, proteção contra descargas atmosféricas, né? Beleza? Aí a gente pegou e parou, né? A gente viu essa parte de danos, né? Perdas, né? Ó, e fonte de impacto, né? Tipo de fonte de falha, danos às estruturas e os tipos de perdas, né? Pegou, né, fonte de falha, das estruturas, tipo de perdas, né? E falamos que um SPDA basicamente se divide em três subsistemas, né? Que é um subsistema de captação, subsistema de descida e um subsistema de aterramento, né? A gente pegou que o PDF dividido nesses subsistemas, que é que a potencialização serve para você dissipar, né, essa corrente de descarga de maneira equitativa pelos caminhos do SPDA e a isolação elétrica serve para que você não tenha nenhum dano, né? Nenhum dano na, ou em pessoas ou dano em equipamentos, né? Aí é o seguinte, né? Existem quatro níveis de proteção que estão associados aos riscos, certo? Então, nível de proteção NP1, NP2, NP3, NP4, eles estão associados ao risco 1, 2, 3 e 4, respectivamente, né? No risco 1, no nível de proteção 1, que é o SPDA, o maior índice de proteção, ele garante, né, por conta das exigências em norma, né, para esse SPDA, que em caso de uma descarga atmosférica, 99% das descargas atmosféricas, né, essa edificação ela vai ser protegida em 99% dos casos, né? É justamente isso perda só desse ponto. Então, voltando aqui, desculpa aí. Então, novamente, que nível de proteção 2, né? A probabilidade, né, de proteção no caso de descarga atmosférica é de 75%, e nível de proteção 3 e 4, né? Probabilidade de proteção de 50%. O que é um SPDA nível 1, nível 2, nível 3, nível 4? Eles diferem em tudo, praticamente, né? Assim, eles têm os três subsistemas, né? O subsistema de captação, o subsistema desses, subsistema de aterramento, mas, né, as especificações de cada subsistema, elas são diferentes. Elas têm especificações diferentes para subsistemas. Assim, não é o mesmo, né? A gente vai dar uma olhadinha. Por exemplo, a corrente de pico mínima, né?
que é a corrente que o SPDA garante, né, que que o teu SPDA garante que isso que vai ocorrer, né, que vai proteger. Você vê que a corrente de pico, né, no SPDA com nível de proteção 1, né, ele garante que é de 3 amperes, a corrente de pico mínima, né? E a corrente de pico mínima no SPDA nível 4 é de 16 kA. O raio da esfera rolante, a gente vai ver porque esse aqui faz parte do sistema de captação, né? Que a gente tem 3 tipos de captação. É o captação, né? Método do cone, método da esfera rolante e método das malhas, né? Aí ele diz que o raio da esfera rolante, né, é menor, né, de acordo com o nível de proteção, né? De proteção, o raio da esfera rolante é 20 metros, o 2,30, o 3,45 e o 4,60. E aqui outros dados, né? Corrente de pico suportada, né? Corrente de pico suportada no caso, nível de proteção 1 tipo assim, é até 200 kA, né? Enquanto nível de proteção 3 e 4 é de 100 kA, né? A carga incúlume do impulso, né? Energia específica, você vê que todas essas características, né, mostram que o SPDA nível de proteção 1 ele é bem mais protegido, né? Um sistema que dá melhor proteção. Mas você precisa botar SPDA nível de proteção 1, né, em todas as edificações? Não, né? Quais são as edificações que precisam do nível de proteção? Isso vai depender, né, do que se faz na edificação, né? Você tem um hospital com TI, enfermaria e tudo mais. Óbvio, né, que o nível de proteção do hospital é o nível de proteção 1. SPDA com nível de proteção 1. Você não está num posto de combustível, né, tem risco a perda humana, né? Então também nível de proteção 1. Né? Se você está, né, se você está né, em uma edificação tipo a UFC, né, ali é a perda de serviço público, né? Então pega com nível de proteção 2. Né? Alguém está tendo problema com áudio aí? Fora o Jean? Alô? Alô? Bom, se tiver uma dificuldade, me parem aí que eu volto, né? Me parem aí que eu volto, sem problema, né? Vou explicar para vocês o que é o raio da esfera rolante, certo? No subsistema de captação, né, você tem, obviamente, os captores, né? Os captores são aquele bichinho que eu mostrei aqui em cima do bloco da odonto, né? Tem alguns captores, né? E um dos métodos para você verificar, né, a quantidade de captores que tem na edificação é o raio da esfera rolante, né? É o raio da esfera rolante. O que ele diz? Que você pega uma esfera, não, aqui está um círculo, né? Você pega uma esfera virtual e rola a esfera pela edificação, virtualmente falando. Tem uma equação para isso. Em cada ponto que a esfera tocar a edificação, você deve instalar ali um captor. Então você vê que se o raio R aqui for menor, né, ele vai tocar em mais pontos quando ele rolar.
Se o raio da esfera rolante aqui, né, para o nível de proteção não é 20, não, 20, né? Obviamente que se esse raio aqui for menor, ele vai tocar em mais pontos da edificação. E cada ponto desse é para ser instalado um captor. Aqui na figura, né, parece um círculo, né? Mas você tem que se lembrar que uma esfera, né, não é um círculo. Então você tem que rolar a esfera, né, para todos os sentidos da edificação. Você lembra que a edificação ali do bloco da Odon, ela não é muito uniforme. Ela não é muito uniforme. Então o que é que acontece, né? Você tem, né? Toda vez que você rola a esfera num sentido, você vai tocar em vários pontos da edificação. Vocês entenderam? Que aqui, né, na figura, inclusive na 5419, mostra como se fosse um círculo, né? E não é um círculo, né? É uma esfera. Claro. Bom, imagine. Aqui, deixa eu pegar essa figura. Pega essa figura aqui da SPDA, né? Vamos supor aqui que essa seja a figura da SPDA, né? Vamos supor que a gente vá utilizar essa edificação aqui. Pronto. A gente utiliza essa edificação aqui. Tá? A gente vai utilizar essa edificação. Então, 23. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo como se fosse a edificação de frente, certo, Tiago? Mas a edificação vista de cima, ela pode ter essa configuração aqui, ó. Mas no bloco da odonto você tem aqui. Aí ali no bloco da odonto você tem, né, uma região um pouquinho mais alta, ó. Aqui tem uma subestação, né, ó. Aqui tem uma subestação, é aquele poste esquisito com a mufla. E bem aqui tem outra subestação, né? Aqui é o bloco que a gente tem aula, tá? Tem as salas de aula aqui, né? Ó. Tem as salas de aula aqui, né? Salão 1 até sala 10, pronto. Aí bem aqui também tem uma caixa d'água, que é uma estrutura mais elevada do que essa. Você está entendendo? Aí aqui também tem outra estrutura. Então o que é que acontece? Se você tiver uma esfera aqui, né, ó, você tem uma esfera vista obviamente de cima, o que é que acontece? Você tem que rolar ela nesse sentido, nesse sentido e nesse sentido. Entendeu? Quando você vê aqui, você vê ela só tocando, ó, em pontos assim, como se fosse um círculo, né? Mas na verdade é uma esfera. Então, se você estivesse vendo aqui na lateral, né, se você estivesse vendo aqui, ó, a partir dessa visão aqui, ó, não, dessa visão aqui, o que é que aconteceria? Ia aparecer esse cara aqui, né, ó. Ia aparecer esse cara. Mas, no fim das contas, o que é que acontece? Ela não só rola nesse sentido aqui. Ela tem que rolar em quê? Nesse sentido aqui, ó.
Nesse sentido aqui, ó. Entendeu? É uma esfera que rola, não um círculo. Então, em cada ponto que você rolar essa esfera e ela tocar na edificação, você coloca um captor ali. Né? Cada ponto você pega um captor. Né? A depender do raio. Né? Obviamente, se o raio for 60 metros, que é um SPDA com nível de proteção 4, você, né, você está com, né, você vai ter menos pontos, né, que a esfera vai tocar a edificação. Entendeu? Que na figura parece mostrar que é só um círculo, não, mas é uma esfera. Por isso que o pessoal chama de raio de esfera rolante. Né? O pessoal não, 5419, né? De raio de esfera rolante. Né? Voltar lá. Todo mundo entendeu aí? Alguém está com alguma dúvida? Isso vale também se você tiver edificações separadas. Né? Por exemplo, você tem uma caixa d'água separada, né, por exemplo, uma caixa d'água não, uma chaminé, que nem a gente tem ali, né? Tem uma chaminé lá no campo, né? Tem uma chaminé, exatamente o que é esse caso. Você tem uma chaminé e tem um... A esfera tem que rolar sempre a partir do ponto mais alto. Né? A esfera sempre rola a partir do ponto mais alto. A esfera rola a partir do ponto mais alto. Né? Que no caso é a chaminé. Porque se você tiver edificações separadas, né? Dentro do mesmo empreendimento, você coloca essa um pouco mais alto que é rola. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Estou com um projeto aqui de combate a incêndio e pânico. Ele mostra, aqui ele tem quantos captores? Ele tem um captor, ele chama de para-raio, né? Para-raio, captor. Provavelmente é um projeto possível, né? Ah, mas aqui a telha é toda metálica. Aí utiliza método de malha para substituir. Não precisava nem de captor. Nem captor precisava. Outro captor só de água. Todo mundo entendeu aí? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Tá com algum dúvida aí? Isso aí é a método rolante, né? Eles falam também o valor da corrente de pico, taxa média de variação, né? Parâmetro T1, T2, parâmetro T1, T2 é esse aqui, ó. Quando ele vai de 0 a 0, praticamente de 0 até 100, né? Quer dizer, o parâmetro T1, né? O pessoal chama de tempo de frente, beleza? E o T2 é o quê? É o tempo desde o início até você atingir, né, 50% do pico de corrente, beleza? Obviamente que essas configurações, né,
você não tem somente essas configurações, né, numa descarga atmosférica, você não tem só, né, um pico de descarga, você tem as réplicas dela. E você pode ter componentes curtas e componentes longas. Isso aqui é um componente longa, ó. A componente longa é mostrada aqui, que ela permanece mais ou menos constante, ó, né? Então você pode ter o quê? Uma curta seguida de uma longa, várias curtas, uma curta, uma longa, uma curta, uma longa, né? Você pode ter uma longa, algumas curtas em cima de uma longa, né? Que é a primeira componente longa, né? Você pode ter essa configuração anterior acrescida do componente longa. Então, são vários casos, né? São vários casos que acontece isso. Então, como é que você instala o DPS? Você tem que verificar também quem é o tempo, né? De frente, né? Para verificar se o seu DPS ele tem a rapidez suficiente para atingir um tempo de frente, né? Assim, se ele vai acionar devido a esse tempo de frente, ele vai ficar muito rápido, né? Também são configurações, né? A taxa de média de variação da corrente pelo tempo, né? Ó, você vê aqui que é uma taxa de variação muito maior de corrente pelo tempo. Tá vendo? Uma taxa muito maior, né? De corrente pelo tempo, que o nível de proteção 1 aguenta com relação ao nível de proteção 2 e com relação, obviamente, ao nível de proteção 3 e 4, né? Aqui, ó, aguenta 200 kA, né? O nível de proteção 1 garante que até 200 kA, né, com a taxa de tempo de frente e tempo de meia-vida, né, de 0,25 para 100, né? Ele aguenta o quê? Até 200 kA de taxa de variação, né? Quer dizer, aquela subida da curva. Aí você tem que verificar se o seu dispositivo de proteção contra surto, né, ele suporta isso, né? Essa taxa de variação, né? Beleza? Tranquilo? Aqui já o radiação então já mostrou. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Se não estiver entendendo, fala aí que eu paro. Vocês estão entendendo? Acho que é de bola. Tá na esfera rolante, gente. Quer ver? Passou. Né? Da esfera rolante, a gente já passou. E a gente está falando das zonas de proteção do SPDA, né? Então, o que é que você tem aqui? Quando a descarga é na identificação, você tem uma zona de proteção, né, aqui 0A, e aqui você tem uma zona de proteção 0B. As zonas de proteção 0, né, as primeiras zonas de proteção, são aquelas em que você tem o maior pico da corrente da descarga atmosférica, quer dizer, aquilo onde vai encontrar o maior impacto. À medida que você for entrar na edificação, né, se aqui você tem uma zona de proteção 1, o que é que acontece? Né? Você, por exemplo, ocorreu aqui, né, nessa região, você vai ter potenciais, né, de tensão,
Então, à medida que essa corrente for entrando, né, aqui, ocorreu a descarga aqui, então a edificação levou toda a descarga. Mas para entrar, sair do nível de proteção, para a zona de proteção 0 para a zona de proteção 1, você aqui já tem 2 DPS, então você já tem 2 caminhos. Se você ver aqui nessa outra figura, tudo está na norma, né? Então você tem uma descarga aqui, o que é que acontece? Você tem um DPS aqui, né? E você tem um DPS aqui na entrada. E você ainda tem outro DPS aqui. Então você tem 3 caminhos. Depois desses 3 caminhos, para entrar na zona de proteção 1, para entrar na zona de proteção 2, você tem mais 2 caminhos. Então só aí você tem o quê? 6 caminhos para a descarga atmosférica percorrer. Então, essas zonas de proteção, elas são mais, elas seguram mais as pontas, né? Você vai, você vai, você vai, né, dividindo mais as correntes à medida que você entra na edificação. Vocês entenderam? Aqui você pensa que, calma, ó, que, né, que você tem uma edificação e você, por exemplo, imagine a sala do DTI, né? Você tem a sala do DTI. A sala do DTI, você vê que ela é bem interna, né? Você vê que a sala do DTI, ela é bem interna. Então, ela seria essa sala aqui bem de dentro. Essa parte aqui, zona de proteção 1, são as partes mais em contato, né? Então, só tem uma parede para a área externa. Só tem uma parede para a área externa, né? Então, como você imagina, seria como se fosse a sala de aula, a secretaria, tá entendendo? À medida que você vai entrando na edificação, você vai tendo o quê? O maior número de circuitos, o maior número de caminhos, maior derivação de quadros. Você está entendendo agora? Entendeu como? Então, você vai aumentando o número de caminhos. Aí você tem as componentes de risco, né? A gente tem a equação, deixa eu ver aqui, a equação. Tá aqui, ó. Tá aqui as componentes de risco da vida humana. Né? Cada componente de risco aí você tem um determinado valor. Né? A gente vai ver isso aqui. Não, risco de vida humana, né? Que é aquele risco 1, risco de perda de serviço público. Aí você tem essas componentes aqui. Né? Os componentes A, B e C, obviamente, componente relativo, né? A perimetro de seres vivos, né? O choque é devido à tensão de toque ou de passo. Né? Né? Dentro da estrutura e fora das zonas até 3 metros ao redor dos condutores de descida. Lembra aquela história que eu falei? Né? Lembra que eu falei a respeito daquelas, da, das tensões de toque, das tensões de passo? Acho que eu falei, não foi? Quando eu estava falando de sistemas de aterramento, não foi? Eu estava falando de sistemas de aterramento. Eu mencionei tensão aqui. Tensão de passo, né? Pela descarga atmosférica. Não, você faz o que? Criação de superfície potenciais, né? Superfícies potenciais aqui, ó. Então, quando você dá um passo aqui, ó, pá. Por isso que a norma menciona
até em áreas criativas de industriais. Fora das zonas, até 3 metros ao redor dos condutores de descida. Né? Que a partir dos condutores de descida você também tem formação de superfícies potenciais, né? Na hora da descarga atmosférica. Né? Então, essa RE é relativa às tensões de passo, né? E das tensões de toque. Ah, não, fica a tensão de passo ainda. Cadê a tensão de toque? Que dá a tensão de toque. Beleza? Tranquilo? E no documento de aterramento. É por isso que ele coloca as ondas até 3 metros ao redor. Aí a componente B, né? É com a componente relativa das causadas por centelhamentos perigosos, né? O que é um centelhamento, né? Onde é que ocorre um centelhamento, né? Principalmente na hora de formação de arco, né? O nível de tensão é tão elevado que você rompe o dielétrico do ar, né? Você rompe o dielétrico do ar e é, é, você tem, né, o surgimento, né, de centelhamento, né? Iniciando geralmente incêndio ou explosão. É um negócio a ser colocado em relação a incêndio e explosão. O pessoal assiste muito filme aí, o pessoal gosta de assistir muito filme, geralmente os filmes da minha época, né? Hoje os carros eles nem explodem, eles desaparecem, né? Eles saem voando, né? Eles saem voando, mas os carros aparecem explodindo, né? Lembrando, né, que carros não explodem, né? Porque o combustível é inflamável, né? Se ele fosse explosivo, aí tudo bem. Então, você tem que ver o que você tem lá é uma componente explosiva ou uma componente inflamável, né? E o risco C é o componente relativo à falha de sistemas internos, né? Causados pelo próprio impulso eletromagnético, né? Você ter, né? Você ter né? Você ter né? A instalação elétrica interna, né? Ou instalação de equipamentos eletrônicos, eles são afetados, né? Então, o risco A, B e C então, é referente a isso, né? O risco M, né, é um componente relativo às falhas de sistemas internos também. Para perdas do tipo L2 e L4, beleza? No caso de estruturas com risco de explosão e hospitais. E outras estruturas que sistemas internos podem colocar em perigo a vida humana. Então, o RM é basicamente o quê? Se houver, né, um componente relativo à falha, né, de sistema interno, né, relativo à falha de sistema interno, que, por exemplo, em um hospital, você tem equipamentos que hoje, por exemplo, tem respiradores, né? O pessoal está falando muito dos coronavírus. Então, você tem respiradores. E por conta da descarga atmosférica, você tem queima desse respirador, né? É né? Uma falha de sistema interno que pode, né, colocar o perigo à vida humana. Então, esse RM é justamente isso aí. Então, você está em um posto de gasolina. Você está em um posto de gasolina, né, com elementos de, por exemplo, aquele negócio de gás natural, aqueles tanques de gás natural. Né? Se houver ali uma fagulha, um centelhamento, né, e aquilo atingir, como ali é alta pressão, na hora que, né, tocar fogo ali, por conta do impulso eletromagnético, ali tem um risco de explosão, e tem gente lá dentro. Né? Então você tem risco, né? Risco à vida humana, risco de perda da vida humana. Então são esses casos que o RM, né, essa componente de risco RM, se enquadra. Vocês entenderam até agora?
Vocês entenderam? Tudo mesmo? Pronto. Vamos entender. Então, tá. E aí você tem RU, RV e RW, né? Que são componentes próprios das estruturas, né? Sejam elas estruturas, edificações ou linhas de transmissão, né? Linha de transmissão ou de distribuição primária, beleza? Ó, tanto que você vê que RU é componente relativo ao ferimento cerezeiro causado de choque elétrico por tensão de passo e toque dentro da estrutura, né? E aqui, ó, tensão de toque e passo, né? Fora da zona, né? Aqui, dentro da estrutura, né? E fora das zonas até 3 metros ao redor dos condutores de descida. Então, essa componente RA, ela pega, na verdade, ela fala dentro da estrutura, né? Mas é aquela região, né, dentro da estrutura que está próximo ao condutor de descida. Aqui não. Aqui você tem tensão de toque e tensão de passo quando você está dentro da estrutura. Vocês não entenderam, não? Nem eu entendi o que eu falei, eu acho que vocês também entenderam, não. Vamos lá para o pente. Vamos supor aqui que aqui é uma estrutura. Vamos supor aqui que é o bloco da odonto. Aí vamos supor que você tem um condutor de descida. Certo? Aí aqui você tem um eletroduto de aço galvanizado, a partir de 2,5 metros, né, para proteger. Aquele risco RA, ele vai pegar essa região aqui, ó. Né? Então, se esse raio aqui, ó, de 3 metros, né, ó, esse raio aqui de 3 metros, pegar dentro da estrutura, beleza. Mas ele está relacionando mais ao quê? A tensão de toque e de passo relativo a essa descarga que está passando por esse condutor e está criando superfícies equipotenciais nessa região aqui. Quando você está falando do RU, né, o que é que acontece? Você tem, né, digamos aqui, a zona de proteção 2. Né, você tem condutor aqui, supor aqui, tá, aqui, tá, aqui, tá. E nessa região aqui, ó, você vai ter um DPS, e aqui você também vai ter um DPS. Então, quando você estiver falando de tensão de toque e tensão de passo, nesses caras aqui, ó, quando você tiver tensão dentro da estrutura, né, aí você está falando de RU. Vocês entenderam, crianças? Vocês entenderam? Bom, mesma coisa RV e RW, equivalente a RB e RC. Né? Só que quando você olha aqui, ó, você vê, por exemplo, que RW, né, ó, causado sobretensões induzidas nas linhas que entram na estrutura e transmitidas a esta. Aqui é o pulso eletromagnético, né, relativo aos sistemas internos, né, quer dizer, aqui é o problema no pulso do impulso eletromagnético causado pela descarga atmosférica diretamente, e aqui o que? É de maneira indireta. Aqui é como se você estivesse entrando na edificação. Beleza? Aí tem RZ, né? Que é o equivalente ao RM, só que somente para estruturas internas. Somente para a parte interna da estrutura. É basicamente isso. Aí você tem o risco de perda humana, aí você tem que somar RA1, aí você tem uma tabela de componente de risco a ser considerado. Né, ó.
Risco de perda R1, você tem que considerar RA, RB e RC. Cada um desses caras aqui tem um fatorzinho, ó. Esse aqui é o RT, é o risco total, risco tolerável, aliás, né? Só 3 o quê? De 20? Não! Era só uma. Você tá bem? Eu falei. Tu deu com a fome. Sim, vamos lá. Risco tolerável, né? Eu perdi todo. Né? Então, o risco tolerável, né? Quando é perda de vida humana, é 10 elevado a menos 5. Quer dizer, você soma todos esses riscos aqui, né? Isso é a risco de perda de vida humana. Então, quando você efetuar o somatório de todos esses riscos aqui, ele tem que dar menor do que 10 elevado a menos 5, né? E o cálculo de cada risco desse aqui, RA, RB, RC, né? É dado por essa equação, que é o número de eventos perigosos no ano, P é a probabilidade de dano à estrutura, e L é a perda consequente. É aqui o anexo A, o anexo B, o anexo C, pronto, tá aqui, ó. Ok. Claro, vou dar uma paradinha aqui na aula, aqui, eu recebi uma informação não muito legal aqui. Vou dar uma paradinha aqui na gravação, a gente continua amanhã, beleza? Sumou aí. Eu vou ver se eu baixo e boto no YouTube hoje à noite. Desculpa aí, foi mal.